Bem-vindos ao Casca de Nós! E o One Piece voltou! E ele volta exatamente onde ele tinha parado, com o almirante Green Bull, também conhecido como Vaca Verde. Mas os samurais de Wano, mais especificamente os Bainhas Vermelhas, estavam esperando por ele. E aí fica aquela minha pergunta, o que eles vão fazer contra um almirante, né? Nós temos não apenas os Bainhas Vermelhas, como o Momonosuke e Yamato também junto com eles. Mas aí fica aquela minha dúvida, o que eles vão fazer contra um almirante? Ele mostra todo o poder de sua fruta, né? A fruta da floresta. Eu fiquei muito confuso, inclusive, ela é uma logia. Ele diz que é uma logia, mas floresta, sabe? Tipo, não fiquei muito convencido. Mas na minha concepção, logias eram elementos da natureza, né? E ele é a natureza em si, né? Ele é uma floresta, o homem floresta. O que diabos isso quer dizer? Para começo de conversa. Mas, principalmente, floresta não é um elemento natural, né? Ele é um monte de árvore, plantas e tudo mais. O que me faz pensar que seria mais uma paramécia, né? Não uma logia, como está sendo dito. Mas enfim, definições de fruta à parte, os samurais até que saíram bem melhor do que eu imaginava do que eles iam. Principalmente o Momonosuke, que foi direto na mordida, referenciando, né, o momento em que ele mordeu o Kaido, né, aquele momento lindo, magnífico, do Luffy dizendo, tipo, bom, você mordeu um Imperador do Mar. Do que você tem medo mais? Do que mais você poderia ter medo? E o mais interessante é a filosofia de justiça deste almirante, né? Da crença da hierarquia, de que hierarquias são necessárias, de que é necessário ter um rei e escravos, né? Então, é uma filosofia interessante, uma filosofia de justiça bem interessante, do qual ele desconsidera o Wano como um país, como um povo, como pessoas, justamente porque eles estão à parte desta hierarquia que foi definida pelo governo mundial. Então, sim, é uma filosofia muito falha, mas muito interessante. E eu quero ver onde isso vai chegar, porque e se o status quo do mundo mudar? E se a hierarquia deste planeta mudar? Qual seria a filosofia dele neste caso? E outra coisa interessante deste embate, desse confronto, eu acho que esse confronto diz bastante coisa, principalmente quanto à fruta do Momonosuke. Porque antes eu tinha a impressão de que ele não conseguia lançar as nuvens de fogo, né, o Bottle Breath, mas por incompetência do Momonosuke. Já que ele é uma criança, ele acabou de comer a fruta, mas eu comecei a duvidar disso. E se este é o defeito da fruta do Momonosuke? Já que o Vegapunk tinha dito que a fruta era defeituosa. Eu tinha a teoria de que ela não era defeituosa, o Vegapunk apenas não queria que o governo tivesse essa fruta, né? Ou melhor, queria que o governo pensasse que ele não conseguiria reproduzir frutas. Porque seria uma vantagem enorme e iria desbalancear todo o status quo do mundo, né? Mas comecei a achar que este é o defeito da fruta. E o Momonosuke quer fazer um X1 com o almirante. Obviamente ele vai perder, ele não tem chances contra o almirante. Eu não sei o quanto ele conhece ou reconhece a força de um almirante, já que ele é de Wano, mas ele vivia no navio do Barba Branca e depois no Roger, no navio dos Reis dos Piratas. Então eu acho que ele devia saber sim qual é a força de um almirante. E aí fica aquela questão de, será que ele sabe alguma coisa a mais? Porque ele leu o jornal do Oden, né? Ele leu a jornada do Oden. E ele sabe de coisas que nós, os leitores, não sabemos. Onde o Oda quer chegar com isso, apenas o futuro dirá. Mas o que eu acho? Momento teoria! Eu acho que o Shanks está em Wano, ou melhor, ele está nos arredores de Wano, né? Então, eu já vou falar do Shanks, mas primeiro esse momento teoria aqui. E se o Shanks começar a destruir os navios do governo mundial? Obviamente esses navios não têm chance de defesa contra um Yonkou, ainda mais um Yonkou como o Shanks. Então eles teriam que chamar o Green Bull de volta apenas para defender os navios. Talvez isso aconteça, talvez isso não aconteça. De novo, é apenas uma teoria. Mas o Shanks, meu Deus, o Shanks. O que todo fã de One Piece estava esperando. A reação do Shanks ao cartaz de procurado, ao novo cartaz de procurado e ao novo título de Imperador do Mar do Luffy. E aí nós temos um flashback, né, de quando o Shanks roubou a fruta Gomu Gomu da CP9. E o legal desse flashback é que ele mantém uma característica que o East Blue, né, a saga de East Blue tinha,
que eram os cenários mais limpos, mais vazios. Então foi muito legal ver o traço do Oda moderno, né? O traço como ele evoluiu. Porém, com essa filosofia de quando ele tinha começado, né? Com céus limpos, o cenário não tão detalhado assim. E ainda podemos ver o Hus sem a máscara, né? Que apareceu ali sem a máscara, mas com o cabelo cobrindo o rosto dele. Então, da época em que ele era um agente da CP9. E aí tem os capangas do Shanks, né? O pessoal que entrou depois que ele entrou na grande linha, muito provavelmente, né? Os novatos do Shanks, comentando ali, né? Fazendo uma fofoquinha deles, comentando como o Shanks, né? Como seu capitão conhece aquele chapéu de palha, o Luffy. E é muito legal ver a percepção que eles têm do Luffy, porque é uma percepção talvez até muito mais próxima do que o público geral tem do Luffy, né? Como um animal enorme, quase um gigante que só causa destruição por onde passa, só causa confusão. Um cara que tem um temperamento curto, raivoso até. Um pirata cruel. E aí nós temos a decepção de que, não, o Shanks não planeja encontrar o Luffy aqui, apesar dele já ser um grande pirata, né? Ele está no mesmo nível que o Shanks. E aí eu retomo ao primeiro capítulo, né? E a promessa era que Luffy iria superar o Shanks. Eu acho que sim, seria uma boa hora para eles se reencontrarem, mas eu acho que eles só vão se reencontrar mesmo quando o Luffy tiver superado o Shanks. E aí, a bomba. Enquanto o Shanks toma um gole de seu saquê, ele pergunta a seu imediato Ben Beckman: e aí, Beck, já não tá na hora de pegar o One Piece? Realmente estamos entrando na saga final, na finaleira de One Piece. Numa entrevista com o Oda recentemente, ele disse que vai terminar One Piece em 3 anos. Eu não acredito. Mas definitivamente, num 5, 6 anos, talvez ele consiga terminar assim. Talvez One Piece já tenha terminado até lá. E como ele tirou aquela folga pra ir planejando, pra ir estruturando a história, realmente eu acho que não vai demorar tanto assim até o final da série. O que me deixa triste, mas eu quero muito ver o que é One Piece, eu quero muito ver os mistérios do século perdido, da história como um todo. E eu acho que essa que foi a maior bomba da história. Foi o Shanks falando: vamos lá então pegar o One Piece. E eu acho que a chave, o como ele falou isso, que é: você não acha que já está na hora de pegarmos? Né? Então, mostrando que sim, o One Piece tinha que ser pego num certo período de tempo. E o Shanks só estava esperando esse período. Mostrando, sim, que ele tem o hack do conquistador e não é à toa. Ele é, sim, um rei, um conquistador, um imperador. E foi um capítulo cheio de revelações bombásticas. Porque, além disso, nós temos a revelação que Sabo matou o pai de Vivi, né? O rei de Alabasta. Mas será que foi ele mesmo que matou o rei? Será que isso na real não está sendo encoberto pelo governo mundial? Afinal, o Morgans, ele é um personagem que aceita propina sim. Ele tem o seu valor, mas é apenas por uma história bombástica. E definitivamente, o segundo lugar, né, o vice-comandante dos revolucionários ter matado um rei, é sim uma história deliciosa. E é interessante também pensar que eles derrotaram tanto o Fujitora quanto o Vaca Verde. O Vaca Verde que provou conseguir derrotar 2 comandantes do Kaido, mais todos os minions que estavam por lá na prisão, né? Sozinho! E a Vivi sumiu. Se vocês estão lembrados do arco de Reverie, vocês se lembram que o Imo estava com algumas fotos, né? A foto do Luffy, da Shirahoshi, se eu não me engano, o Barba Negra também estava ali no meio, mas a imagem que ele estava segurando na mão era a de Vivi. Então ela sumiu e tudo está sendo culpado nos revolucionários. Mas eu não acho que tenha sido os revolucionários, eu não acho que o Sabo sequestrou ela, ou que matou ela, ou que talvez ela tenha sumido pelas próprias forças. É muito provável que ela tenha fugido, inclusive, de sua captura. Mas eu acho que o Imo está incluído nisso de alguma forma. Realmente, o Oda está salpicando caos ali, algumas sementes de caos por volta dessa história para a guerra final, aquela guerra que está por vir, aquela guerra que ele nos prometeu numa entrevista. Outra coisa interessante que nós temos aqui é um pouco de world building, né? Nós vemos que, sim, os santos, né, eles têm leis lá em cima, né, quando se vai para lá,
mas que tudo isso é resolvido lá. Eles têm a sua própria jurisdição, eles têm seus próprios juízes, sua própria polícia, provavelmente, né, com aqueles soldados que protegem eles. Então, pouco de world building, considerando que aquele outro Tenryubito, o que conheceu a rainha Otohime, né, e foi convertido para o lado do bem, ele viu que ele era um escroto, e aí ele tenta ser menos escroto. E aí nós temos essa informação que ele ajudou o criminoso a escapar, ou seja, talvez ele esteja envolvido com o Sabo, envolvido até com os próprios revolucionários. E aí fica aquela dúvida, será que o Dragon tem alguns infiltrados dentro de Marijoa? Apesar de ser um lugar inalcançável, de acesso quase que impossível de se ter, eu acho que sim, ele deve ter alguém lá dentro. Pode até ser o próprio São Josgard, que esteja junto dos revolucionários. Mas eles têm que tomar muito cuidado, pois os caçadores de recompensa Pimenta e Nunvo com certeza iriam capturá-los. Nunvo e Pimenta são os caçadores de recompensa lá do meu webtoon Akarasu. Isso mesmo, eu fiz um webtoon, eu tenho minha própria história. Este one shot conta a história dos dois caçadores de recompensa, Nunvo e Pimenta, que estão buscando a cabeça do Bruno Colorado, um criminoso que roubou o dinheiro dos nobres, roubou umas joias dos nobres. Porém, ao longo da jornada, eles acabam descobrindo conspirações, corrupções e um passado secreto de Nunvo. Atualmente essa história está disponível de graça no Webtoon e está concorrendo ao concurso Call to Action do próprio Webtoon. Então quem puder, por favor, dar o like na história, né, ou comentar, ou até mesmo compartilhar a história lá no Webtoon, eu agradeço de coração, porque eu adoraria continuar essa série como um Webtoon original. E quem tiver interesse, aparece lá no servidor do Discord, que o Akarasu foi baseado no jogo de RPG que eu mestrava lá no servidor. Não ia pedir mais nada, apenas agradecer. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Por favor, entre no Webtoon e deixe seu comentário lá ou compartilhe. Ajude, pelo amor de Deus. Eu agradeço de coração a sua ajuda. Quanto ao capítulo, eu dou 8 cascas de nozes de 10. Teve muito hype, muita informação. Tudo foi muito legal, teve inclusive ação, mas foi um capítulo mais de passagem, foi um capítulo de construção, ele está construindo coisas. Então, apesar de coisas terem acontecido, foi muito mais bate-papo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e lembrem-se, as árvores somos nós.